essa geração, os pais de hoje em dia eles estão mais cuidando dos filhos. E isso pode ocasionar, sim, uma dificuldade quando essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Quando tem que enfrentar o mercado de trabalho, vai ter que sair de casa, vai ter que enfrentar pessoas que ele nunca viu. O maior desafio encontrado é realmente esse lidar com as pessoas. Olá pessoal, você está no Muraqui TV e o Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Tem por objetivo sempre divulgar assuntos na área de ciência, tecnologia e educação. Também falamos do terceiro setor, a gestão do terceiro setor, falamos de projetos sociais e hoje nós vamos tratar de um assunto do terceiro setor interno, mas que também interessa várias empresas, que é a gestão de recursos humanos. Estaremos entrevistando aqui nossa gerente de recursos humanos, Catrine. Fique conosco. Então, como de costume, eu gostaria que você, Catrine, falasse para as pessoas que estão nos ouvindo quem é a Catrine. Meu nome é Catrine, né, como ele já disse, e hoje eu estou aqui na Fundação Muraqui atuando na gerência de recursos humanos e departamento pessoal, né, e eu gostaria de falar um pouco da minha história nessa área, né, eu sou formada em contabilidade, né, e tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, né, durante a minha carreira profissional, eu sempre, nos primeiros anos, eu trabalhei em escritórios contábeis, fazendo a parte mais técnica do departamento pessoal mesmo. E a partir de 2011 eu comecei a atuar em empresas que era necessário desenvolver também os recursos humanos, onde eu procurei a minha formação em gestão de pessoas, né? Então eu fiz essa pós-graduação em gestão de pessoas. E hoje eu estou aqui na Fundação Muraqui contribuindo também para desenvolver essas áreas aqui. Legal. E olha, eu não sei como é que as pessoas acham, às vezes a gente não dá valor para recursos humanos, né? Tem pessoas que eu já ouvi assim. Mas você não tem ideia, porque assim, você não dá valor para a área de gerência de recursos humanos, é como se você não estivesse dando valor para o principal patrimônio da empresa, que são as pessoas. E é um grande desafio hoje fazer gestão de recursos humanos no mundo moderno hoje, no mundo em que tem tantas variáveis, né? Tem tantas coisas que podem atrapalhar o bom desempenho do funcionário, a performance da empresa. Então, assim, mas primeiro me diz assim, qual foi a tua experiência antes de vir para a Fundação Muraqui? O que tu começou a fazer na área de recursos humanos? Sim, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu atuei numa empresa que era um grupo de empresas no segmento industrial, comércio, serviços, né? Então, como eram vários segmentos dentro de um grupo, né? Tinha a parte industrial, tinha onde era fabricado produtos bem específicos aqui para a região e para o Brasil, porque poucas empresas fabricam esse tipo de material. Então, as pessoas daquela área eram pessoas que tinham que aprender como manusear aquele material. Então, é uma empresa que mantinha o quadro, porque não tinham pessoas no mercado que conheciam de como manusear os produtos, então pessoas de um quadro longo na empresa, né, de histórico profissional dentro daquele grupo de empresas. Comércio e também serviços, né, prestava serviço em vários municípios aqui da região amazônica. Então, a gente atuava em vários segmentos ali, tendo que lidar com mais tipos de variáveis, de pessoas de formação, né? Então, tínhamos que saber lidar exatamente com cada tipo de pessoa, né, de acordo com a atividade que ela realizava. Então, Catrine, e uma pergunta assim que eu gostaria de fazer, que eu acho que o público vai interessar, né? Qual é o maior desafio na área de gestão de recursos humanos? Assim, vamos falar para leigo ou vamos falar para aquelas pessoas que não dão valor, às vezes, para a área de gestão de recursos humanos? Tu sabe que aqui na Fundação Muraqui, eu pelo menos tenho demonstrado que eu dou muito valor para isso, correto? Então, mas assim, qual é o maior desafio na hora que você vai implantar uma área de gestão de recursos humanos dentro de uma empresa? Qual é o maior desafio? Olha, de acordo com as minhas experiências, o maior desafio encontrado é realmente esse lidar com as pessoas. Porque hoje em dia, as pessoas elas estão muito melindrosas, a gente tem que saber como falar, como agir, né? E muitas vezes, quando a gente chega numa empresa, né, numa organização para fazer essa implantação, a gente encontra muitas barreiras, né? E nem sempre é na direção, da gestão da empresa. Geralmente os colaboradores eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar tudo aquilo que está sendo implantado na empresa. Isso então é muito comum isso? É comum. Olha só, eu não sei se tem a ver com a geração, né? Esse serve para a nossa discussão, nossa reflexão.
Mas assim, como a gente fala, as pessoas do passado eram gerações que passaram mais luta, mais dificuldade e tal, não eram tão melindrosas como a gente encontra hoje, né? Então, como é que lida com pessoas melindrosas? É uma pergunta. Como é que a gente lida? Porque eu digo assim, na minha época, assim, que eu já tenho mais de 60, né? Muita coisa na nossa vida foi na tora, sabe? Ou você aguentava ou aguentava. Então você pede para sair. Não tinha esse negócio de estar chorando, não. Mas como é que é hoje isso aí? A luta que é, como é que é? Então, lidar com esse tipo de situação é bem complicado, é difícil, mas a gente tem que saber detectar, né, os pontos individuais de cada pessoa tem uma personalidade, identificar aquele ponto, saber como agir de forma mais sutil com aquela pessoa e continuar com o objetivo traçado para a implantação daquele RH. Então, por isso que eu estou te dizendo que eu acho que cada pessoa tem que ter essa autorresponsabilidade de se cuidar, né, no mundo que a gente está vivendo hoje. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Porque aí tu tem experiência na área. Por favor, me desculpe se eu falar alguma besteira, quem é especialista em gestão de recursos humanos. Mas é assim, eu vou ser bem simples para ver se a gente consegue entender. Então, pega um jovem que foi criado num ambiente mais harmonioso possível, mas nunca teve pressão, nunca teve problema. Aí vai para o mercado de trabalho, primeira paulada, ele já recua, já tem medo e tal. Aí pega esse mesmo jovem, nasceu no interior, trabalha numa fazenda, acostumado a mexer com boi, com gado. Eu imagino que sejam pessoas de personalidade diferente. Um está acostumado a pegar paulada e aguentar o tranco. Ou aquele jovem que foi para o exército, serviu o exército. Ele está acostumado a pegar pressão ali. Vai para o mercado de trabalho e ele está acostumado. Existe essa diferença? Existe. Existe, e eu encaro assim, há uma geração atrás, a minha geração, por exemplo, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive que entrar e enfrentar direto essas dificuldades, né? Hoje em dia, né, existe o programa de jovem aprendiz, de menor aprendiz, que ajudou muito essa geração nova a entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia, a partir dos 14 anos, os jovens já podem entrar no mercado de trabalho e atuar em várias áreas e se descobrir e enfrentar as coisas antes de entrar realmente para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma ajuda imensa para os jovens. Porque ele vai se testando ali no dia a dia, né? Nós estamos falando de um assunto que talvez assim, nem precise entrar muito em gestão de recursos humanos. Se nós ficarmos falando só dessa geração de hoje, como é que ela se prepara para o mercado de trabalho, já é uma grande contribuição nessa entrevista, né? Por exemplo, eu tenho 2 netos que eu sou um avô diferenciado. Eu não gosto de mimar meus netos. Eu sempre pego pesado com eles. Para de chorar, encara, não sei o quê. Eu tenho uma netinha de 9, 8 anos que eu já falava isso para ela. Pare de chorar, encare, vai lá, resolva o problema. Você acha, então, que a geração de hoje sofre uma síndrome, um problema, que é os próprios pais fragilizando seus filhos? Eu concordo. Eu não tive filhos, né? Ainda não tive, também não sei se vou ter. Porém, eu acompanhei como eu sou a mais velha dentre os meus primos e meus irmãos, eu acompanhei o desenvolvimento deles, né? Meus primos, tanto quanto eu, também fomos criados assim numa redoma de cuidado, né? Então eu observo a diferença desse tipo de criação para outras pessoas que não tiveram mais o cuidado. Hoje eu tenho um enteado, né, que não é meu filho, é filho do meu companheiro, e eu observo o cuidado que o pai tem. Isso talvez acontece pelo cuidado que a gente muitas vezes não teve, a gente foi mais criado, mais duro, né? E aí, essa geração, os pais de hoje em dia, eles estão mais cuidando dos filhos. E isso pode ocasionar, sim, uma dificuldade quando essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Por quê? A pessoa que é acostumada a ter todo o carinho, o cuidado dos pais, não anda de ônibus, não sai de casa sozinho, quando tem que enfrentar o mercado de trabalho, vai ter que sair de casa, vai ter que enfrentar pessoas que ele nunca viu, vai ter que lidar com pessoas, receber ordens de pessoas que ele nunca viu, então isso pode ser realmente um problema para essa juventude. Por isso a importância da gente, o quanto antes, implementar esses jovens no mercado para eles irem se acostumando com o que é a vida, né, no trabalho do dia a dia. E isso, pessoal, como a Catrine falou, não é só uma dificuldade da Fundação Moraqui. Eu conversando com o pessoal do Instituto de Tecnologia, conversando com outras organizações, é um problema que é geral. É um problema geral em que as organizações enfrentam como que elas se adaptam
a uma geração de pessoas fragilizadas, né? Fragilizadas no sentido assim, muito melindrosas, né? Que não pode aguentar uma pressão que a pessoa já desmorona ou cria um problema no trabalho, por aí vai. Então, é interessante e é apaixonante, né, a questão da gestão de recursos humanos, porque como eu falei no início aqui do nosso bate-papo, cara, é o patrimônio da organização, né, o perfil da organização. Aquilo que a organização é aquilo que seus colaboradores representam. E hoje a gente vive alguma dificuldade aqui, como toda empresa vive, é uma rotatividade muito rápida. Às vezes o funcionário entra aqui e a gente já percebe, já desliga, porque não dá para resolver o problema de uma geração toda, de anos, como a pessoa foi acostumada. Então eu sei que tem sido um desafio para nós, é quase uma peneira, né? É uma peneira onde quem vai sobrando é aquele cara bem resolvido, o cara que sabe aguentar pressão, sabe conversar. E até nós temos discutido aqui que hoje em dia nós estamos atrás de analisar o caráter da pessoa, se ele sabe aguentar pressão, não é isso? Que mais que eu falo? Se ele é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, né? É um líder, percebe que são características comportamentais. E às vezes a gente nem quer a formação do cara de imediato, que depois a formação a gente dá, né? Como é que tu vê isso aí, Catarina? Olha, professor, de acordo com esses pontos que o senhor relatou, me permite falar que eu admiro muito a Fundação, apesar de ser uma pessoa que está recém-chegada aqui, eu estou admirando muito o empenho que a Fundação tem feito para desenvolver as pessoas, né, desenvolver os colaboradores aqui da Fundação. Ela não tem medido esforços nem financeiro para implantar todo tipo de ferramenta que a gente possa utilizar para trabalhar e melhorar a qualidade dos nossos funcionários, né? Nós recentemente adquirimos a ferramenta de gestão de recursos humanos, onde através de uma ferramenta de forma leve, né, de forma descontraída, a gente vai conseguir verificar o clima organizacional, a gente vai conseguir fazer uma pesquisa, né, do clima, avaliação de desempenho, a gente vai conseguir fazer reuniões com os nossos colaboradores e dar feedbacks e receber feedbacks das nossas equipes. Legal. Né? Então isso é muito interessante. Aqui na Fundação eu queria parabenizar a Fundação por ter feito esse investimento e vai ser muito importante. Isso imagino que vai melhorar muito tudo e vai funcionar tudo aquilo que a gente pretende fazer aqui na Fundação para desenvolver as pessoas e desenvolver a nossa equipe para que todos eles estejam engajados nos objetivos da Fundação. Legal. E olha, não duvidem, viu? Eu vou reiterar o que eu acabei de dizer. O maior patrimônio de uma organização são as pessoas que vão ficando e fazendo parte daquela cultura. E quando você firma uma cultura, aí não tem como mudar, né? Se mudar é muito difícil, mas assim como a gente está tentando pegar uma cultura antiga e passar para uma nova cultura que tem sido difícil, que às vezes as pessoas não se adaptam, aí tem que ser desligado, infelizmente a gente não gosta de fazer isso, mas a ideia é a gente consolidar uma cultura de valorização do ser humano, a gente está atrás de pessoas de caráter, pessoas empenhadas, pessoas que são empreendedoras, pessoas que saibam trabalhar em equipe, pessoas humildes, eu tenho dado sempre ênfase nisso, né? Gente, humildade é uma forma de resolver nossos problemas internos. Às vezes nós temos no nosso dia a dia, temos o estresse normal do trabalho. Mas quando eu chego com o colega assim, meu amigo, me perdoe, eu errei com você. Não deveria ter falado assim com você. Não é que resolve um monte de problema? Então, são coisas comportamentais que a gente entende assim, cara, é tão fácil de resolver, mas as pessoas complicam, não é verdade? É verdade, é muito complicado. Às vezes até um bom dia que a gente responde rápido e andando, a pessoa pode interpretar de uma outra forma. Então, a gente tem tá que chateada comigo. tem que saber lidar muito com isso. E a gente está trabalhando com isso, a gente está tentando fazer com que as pessoas entendam que apesar da nossa rotina do dia a dia aqui, a gente precisa ter um clima mais agradável aqui dentro, uma cultura, né, melhor, né, e desenvolver aquilo que a Fundação está trabalhando, porque paralelo às pessoas que precisam ser muito bem trabalhadas, existe também a Fundação,
que está querendo se desenvolver enquanto gerenciar os projetos. Então, são duas coisas que a gente precisa trabalhar ao mesmo tempo. Os objetivos da fundação e trabalhar as pessoas que vão juntos ajudar engajar nesses a objetivos. fundação. Então, Exatamente. é um trabalho que a gente tem para ser feito e a gente conta, né, principalmente com os nossos colaboradores aqui para que isso dê certo. Se todos estiverem engajados, com certeza vai funcionar. Não, e Catherine, reitero aí nosso apoio como direção ao teu trabalho, tá bom? Muito obrigado pelo esse papo que a gente desenvolveu aqui. E você que ficou até aqui, se esse conteúdo você achou legal, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que o canal também possa crescer. Até mais!